Mudando de assunto, uma série de bombardeios deixou pelo menos 16 mortos em diversas cidades da Ucrânia hoje. A capital Kiev foi atingida após meses de uma aparente calmaria por lá. O Kremlin disse que esses ataques são uma resposta ao bombardeio de ontem contra uma ponte que liga a Rússia continental à Crimeia. Explosões foram ouvidas hoje pela manhã na capital ucraniana, Kiev. Os ataques aconteceram em horário de muito movimento no centro da cidade e mataram pelo menos 11 pessoas. Esse foi o primeiro ataque à capital em meses. Kiev foi bombardeada no início da guerra, mas as tropas russas se retiraram em seguida, após derrotas, para concentrar forças no sul e no leste do país. Além de Kiev, houve ataques hoje a Lviv, Ternopil e Zitomir, no oeste, a Dnipro e Kremenchuk, na região central da Ucrânia, a Zaporísia, no sul, e a Kharkiv, no leste do país. Autoridades ucranianas disseram que um prédio residencial no centro de Zaporísia foi atingido. Pelo menos uma pessoa morreu. Em Dnipro, mísseis atingiram diversos pontos da cidade. Pelo menos 4 pessoas morreram. Um dos projéteis atingiu um ônibus. 4 passageiros, além do motorista, ficaram feridos. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques tinham como alvo a infraestrutura de energia do país, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, atingir as pessoas e causar o máximo de destruição possível. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que os bombardeios foram uma resposta ao ataque contra uma ponte que liga a Rússia à Crimeia no sábado. O exército ucraniano não confirmou ter sido o autor do ataque. A ponte é a única ligação entre a Rússia e a Crimeia. A Crimeia é uma península no sul da Ucrânia que foi anexada pela Rússia em 2014. No mês passado, Putin anunciou a anexação de mais 4 regiões ucranianas: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporísia. Nenhuma dessas anexações é reconhecida pela comunidade internacional. Após os bombardeios hoje, o G7, o grupo dos países mais ricos do mundo, decidiu agendar uma reunião para amanhã para discutir medidas contra a Rússia. Um aumento nas tensões após 7 meses e meio de guerra na Ucrânia. Lembrando que a invasão russa começou no dia 24 de fevereiro deste ano. É uma nova fase do conflito, professor, é isso que a gente acompanha hoje, muito mais violento, né? Que a gente acostumou nessas últimas semanas e meses. Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, chega aquele momento na guerra, no conflito, em que cada ação negativa gera uma outra ação negativa. Quer dizer, você bombardeou a ponte ou deixou um carro-bomba, um caminhão-bomba na ponte, porque houve referendos em 4 territórios que foram mencionados na reportagem e a Rússia acabou por anexar esses territórios. Então, com isso, levou a questão da bomba e a bomba, por sua vez, levou agora o bombardeio em toda a Ucrânia, mas com foco, claro, em Kiev, porque politicamente é mais forte e você acaba criando toda aquela onda de terrorismo também, né? Tem um aspecto psicológico, né? Você bombardear a capital, mostra que ela está vulnerável ao inimigo, né? E com isso o clima vai se azedando, Paulo. Então, isso aí deixa cada vez mais longe a possibilidade de um acordo, né? A gente fala em G7, a gente fala em ONU, mas quem sofre mesmo é a população, né? Agora a gente vê aqui o mapa com as regiões que o senhor falava, anexadas pela Rússia. No fim das contas, é a população que paga o pato, não é isso? Exatamente. Aqui a gente tem uma situação bastante delicada, na verdade, que é o seguinte: a população dessas regiões, ela é de origem russa. Então, eles são russos ucranianos, ou russos que nasceram na Ucrânia, ou descendentes de russos. E votaram, aparentemente, favorável à anexação pela Rússia. É claro que essa anexação não é reconhecida pela comunidade internacional. Esse assunto foi levado, Paulo, para o Conselho de Segurança, só que a Rússia tem poder de veto no Conselho, ou seja, ela vetou qualquer discussão sobre esse assunto. Qual foi, então, a possibilidade? O que foi feito? Esse assunto, então, foi levado para a Assembleia Geral da ONU, onde a Rússia não pode impedir as discussões. Mas, por outro lado, a Assembleia também não tem poder nenhum para fazer nada. Aí a gente volta a estaca zero. Ok, professor, a gente segue acompanhando, né, esses acontecimentos. Provavelmente a gente volta a falar sobre isso amanhã. Até lá. Até amanhã, Paulo. Boa noite.